me ajoelhava lá na cama, só gemia. Eu não tinha certeza que do outro lado tinha alguém para me escutar. Depois de 3 meses, que eu nem isso mais estava conseguindo fazer, eu resolvi, desesperado, ligar para o meu orientador dos Estados Unidos, que é um homem muito diferente, erudito e diferente. Eu disse: professor, eu estou numa situação disso aqui, porque o meu orientador aqui da Holanda está passando essas coisas para eu ler, e eu confesso para o senhor, eu estou descrendo. Eu estou a ponto de abandonar a minha fé em Cristo. Exatamente o que ele passou e o que temos. Ele disse: não, então você fazendo, não, você vai ler isso aqui. Não, então você vai ler isso. Aí foi o que me salvou. Né? Meu professor orientador crente, né? Deu artigos de gente tão preparada, mas que eram crentes no Senhor Jesus, rebatendo aquilo ali. Bem, quando as crianças estão saindo, os irmãos já podem abrir o livro. Efésios capítulo 6, nós vamos no verso 10 ao verso 20, porém uma passagem muito conhecida. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, e calçais os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os céus, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como ele comprei de fazer. Até que a leitura, queridos, e já oramos por iluminação e orientação, e vamos então entrar na leitura da passagem. Essa é a última das exposições que eu escolhi fazer para os irmãos sobre o tema da igreja, baseado na carta aos Efésios. Na minha primeira exposição, nós falamos como Deus, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, concebeu a igreja e a trouxe à Filha, e fez com que ela viesse de fato a acontecer. Depois, no capítulo 2, nós vimos a respeito da graça de Deus, pela qual ele fez com que a igreja viesse a acontecer, tirando de entre a humanidade perdida um povo que ele havia amado, escolhido desde a eternidade, e transformado poderosamente pelo Espírito Santo. Hoje pela manhã, na nossa terceira exposição, nós tratamos da relação do Espírito Santo com a igreja, e o nosso dever de estarmos cheios do Espírito Santo, uma coisa que vai além das fronteiras eclesiásticas e se estende para a sociedade, família, criação de filhos e assim por diante. E agora chegamos naquilo que tem sido chamado de guerra espiritual, na qual a igreja está envolvida, e que é o tema com que Paulo termina na carta. E é sobre isso que nós queremos falar, com a expectativa de que Deus abençoe a exposição da sua palavra, instrua acompanhe os irmãos, para que nós temos diante de nós. Vamos dividir a passagem em 3 partes. A primeira parte é a convocação que Paulo faz à igreja para o combate,
que está aí no verso 10 e 11. Depois, a revelação que ele faz dos nossos inimigos, quem são os verdadeiros inimigos da igreja, no verso 12 até o verso 13. Depois, ele detalha de que maneira nós devemos ou podemos enfrentar esses inimigos, que é tomando a armadura de Deus, que vai do verso 14 até o verso 18. Ele termina em 19 a 20, pedindo também orações em seu favor. Ele estava preso, encarecendo as orações dos irmãos. Então vamos começar com uma convocação para o combate, para a guerra, que está aí no verso 10 e no verso 11. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo começa essa sessão dizendo quanto ao mais. Deveria ser traduzido uma palavra final, 2 pontos. Então, finalmente. Então, ao chegar ao final, eu quero dizer ainda uma coisa. Isso que Paulo vai dizer aqui é significativo. Até agora ele falou da igreja, falou como ela foi concebida por Deus, como nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como nós somos tirados do mundo para sermos de Deus, uma vocação que nos foi dada desde a eternidade. Mas os crentes não devem pensar que aqui nesse mundo eles vão ter uma vida de tranquilidade, de prosperidade, de descanso, porque na verdade, para que eles possam usufruir desses privilégios e essas bênçãos que eles têm em Cristo, por serem parte da igreja, eles devem se engajar num combate violento, um combate extremamente pesado e que demanda muito de nós. Se a gente pedisse às pessoas para descreverem o que seria a vida cristã, algumas delas descreveriam, por exemplo, um passarinho sentado num galho, tendo no fundo as cataratas do Niágara, não é? Comparando assim, ilustrando a nossa confiança em Deus. Ou faria um quadro bonito do sol se pondo no horizonte enquanto o barco veleja tranquilamente por sobre as águas, sendo aqueles terrenos da vida cristã. Mas a verdade é que nenhum desses quadros jamais representa a visão da igreja cristã aqui nesse mundo que nos é trazida pelos escritores neotestamentários. Na verdade, eles descrevem a vida cristã como uma guerra, como um combate, e abundam figuras tiradas do campo militar. Está cheio de referências a isso aí. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala das nossas armas, as armas que nós usamos no combate, na luta a qual nos engajamos. Sempre a igreja não é apresentada como sendo um grande hospital onde as pessoas vão fazer terapia e ficam lá sendo cuidadas eternamente. Não, cada crente é visto como soldado e ele está engajado num combate, está engajado numa luta. E é assim que ele termina cá. E dando essas orientações sobre como nós devemos viver esse combate, que é a realidade acerca da igreja. Então é à toa que os nossos antepassados teológicos, ao traçar a eclesiologia, a doutrina da igreja, eles descreveram a igreja aqui nesse mundo como igreja militante. Esse é o termo que é usado. A igreja aqui nesse mundo é a igreja militante, ela está militando, ela está em guerra. Enquanto que a igreja que já está nos céus é a igreja triunfante. Mas nós não chegamos lá ainda. Nós estamos aqui, estamos envolvidos numa guerra. Nós estamos engajados num combate ferrenho. Por perder isso de vista, os cristãos às vezes são meio que apanhados de surpresa. Imagine um soldado que não tem a menor ideia do que está acontecendo, andando de um lado para outro, lá na zona de batalha, os inimigos de um lado, os seus amigos do outro, trocando tiroteio, bala para todo lado, e ele lá meio perdido, sem saber o que está acontecendo, qual é o lugar dele. Essa é a situação de muitos cristãos que não entendem. É isso que nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Existe uma guerra em andamento. Queira ou não, você faz parte dela. Queira ou não, você faz parte dela. E é isso que Paulo aqui está querendo dizer aos crentes de Éfeso, depois de ter falado a respeito da igreja, exaltado as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, mas agora ele diz que existem inimigos poderosos que se levantam contra tudo que foi dito, tudo que nos é oferecido
e nos é prometido em Cristo Jesus. Portanto, ele diz, verso 10, quanto ao mais, ou seja, na minha última palavra que estou dizendo para vocês, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a recomendação que ele faz, e que nós encontremos força no Senhor Jesus e na força, encontremos força no Senhor Jesus e na força do seu poder. Essa expressão, força e poder, nós já encontramos no capítulo 1, verso 19, quando Paulo ora para que nós conheçamos a força do poder de Deus que atua em nós em Cristo Jesus, se referindo ao poder da ressurreição. Paulo aqui usa a mesma expressão, portanto, o significado que ele está dizendo agora é que nós devíamos procurar aquela força, aquelas mesmas forças, aquele mesmo poder que tirou Cristo de entre os mortos. O poder de Deus na ressurreição. É esse poder que nós devemos buscar. Ele diz que nós devemos nos fortalecer com isso para podermos enfrentar os inimigos que nós temos diante de nós e que ele vai descrever logo a seguir. Isso aqui é muito importante porque mostra que essa guerra espiritual ela não pode ser vencida com estratégias humanas. Muito embora haja um movimento chamado movimento de batalha espiritual que já floresceu mais aqui no Brasil, hoje em dia ele já perdeu sua força, mas que nos tempos áureos ele trazia recomendações de técnicas e estratégias espirituais pelas quais você poderia vencer os demônios, mapeamento espiritual, regressão, quebra de maldições e uma série de outras coisas que as pessoas poderiam fazer seguindo determinadas rotinas e você então haveria de triunfar sobre esses inimigos invisíveis. Contudo, o apóstolo Paulo e a Bíblia não apresenta nada disso. Isso não tem fundamentação bíblica, mas vem o misticismo dessas pessoas. Para essa guerra espiritual, nós precisamos de um poder espiritual correspondente. Nós não vamos poder enfrentar esses inimigos espirituais na nossa própria força, na força do braço, na nossa inteligência, na nossa capacidade, mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor Jesus e na força do seu poder. Porque ele venceu os principais e potestades, porque ele ressuscitou dos mortos, porque ele já infligiu uma derrota definitiva e decisiva a Satanás e seus anjos. Portanto, nós precisamos do nosso capitão. Precisamos nos apoderar da força que ele nos dá para que nós possamos enfrentar esses inimigos. Ele repete o que está dizendo no verso 11, usando agora uma figura. Revestivos de toda a armadura de Deus. É a mesma coisa do verso 10. Fortalecer-se em Cristo e na força do poder dele é a mesma coisa de você tomar a armadura de Deus. Ela é chamada de armadura de Deus porque procede de Deus. Ela é dada por Deus a nós, para que nós entremos nesse combate preparados para resistir e para vencer. É uma armadura que vem de Deus. Não é produzida por nós, não é fruto da nossa inteligência ou da nossa capacidade. E algumas pessoas, e é claro, né, a primeira pergunta que nós fazemos, né, a que Paulo se refere a isso aqui? Primeiro, essa figura aqui que ele usa, essa ilustração que ele usa, do que ele diz no verso 10, ou seja, que o cristão tem que se vestir da armadura de Deus, pode ser tirada do fato que ao lado dele, quando ele escreveu a carta aos Efésios, Paulo estava preso, em prisão domiciliar. E acorrentado a ele tinha um soldado da guarda pretoriana, né, vestido a caráter. Então, bastava Paulo olhar e ele veria um soldado na sua plena armadura. E aquilo poderia servir de inspiração para isso que ele vai dizer aqui. Tanto é que depois ele vai descrever em detalhes o que talvez ele estava vendo ali, aquele soldado ao lado dele, todo armado, muito preparado, era a guarda de Paulo, que Paulo trocava todo dia, né? Isso fez com que depois, aliás, na mesma época, escrevendo uma carta aos Filipenses, Paulo diz aos Filipenses, os que são de César te saúdam. E o que são esses de César? Era exatamente gente da nobreza, da família de César, que participava da guarda pretoriana
que era a guarda que prestava defesa e proteção a César e que guardava o pretório onde ficavam os prisioneiros do rei, que era onde Paulo estava. Onde Paulo estava ali, na casa ali, na região, e ele era guardado por esse tipo de soldado. E imagina, né? Todo dia Paulo tinha a oportunidade de evangelizar um soldado diferente. Não é à toa que escrevendo aos Filipenses, que foi escrito na mesma época da carta aos Efésios, ele diz: os da casa de César te saúdam. Ou seja, soldados que se converteram através do ministério de Paulo. Mas ao lado dele ele tinha disponível a fonte para ilustrar isso que ele quer dizer aos crentes de Éfeso. Mas ele não precisava ir tão longe. Paulo era judeu, e como tal, a mente dele estava imersa no Antigo Testamento e na linguagem e nas figuras do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, Deus é frequentemente representado como um guerreiro celestial, como aquele que se arma, se veste da sua armadura e desce para defender o seu povo e conquistar os povos inimigos. Por exemplo, se você quiser ver um exemplo disso, mais conhecido é que Isaías 59, queria mostrar aqui para vocês, onde Isaías, falando de Deus, diz assim: ele vestiu-se, olha para a linguagem igual, Deus vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura de vingança e se cobriu de zelo como de um manto. É uma linguagem que é usada para descrever Deus como guerreiro celestial que vence os seus inimigos. Então, Paulo não precisava do soldado ao lado para encontrar essa metáfora. Já estava na cabeça dele, como judeu que ele era, conhecedor do Antigo Testamento, e ele pega essa linguagem de Isaías para se referir ao cristão na sua completa armadura, pronto para se enfrentar os inimigos de Deus. Portanto, ele diz, né? Revestimos de toda a armadura de Deus. Nós já agora sabemos a origem dessa ilustração, não é? Talvez o soldado, provavelmente a linguagem do Antigo Testamento que eu prefiro. E quando Paulo fala de armadura de Deus, é claro que ele não está se referindo à armadura real, física, como se Deus, todo anjo, todo dia, chegasse para nós e trouxesse todas aquelas partes que são descritas aqui, que a gente de manhã, a primeira coisa que faz, né, depois de tomar café, seria colocar essa armadura e do trabalho assim, não é? Não, aqui ele está falando de alguma coisa que equivale a uma armadura para um soldado. E algumas possibilidades. As virtudes cristãs, a pessoa de Cristo. Eu pessoalmente prefiro a interpretação que diz que Paulo aqui está se referindo tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus e que nós já recebemos quando nos convertemos e que nós precisamos em oração diariamente nos apossar disso, tomar posse disso, nos revestir disso diariamente. Coisas que já nos foram dadas como crentes, se nós somos como eleitos de Deus, estas coisas já nos pertencem. E quando chegar na terceira parte da minha exposição, isso vai ficar muito claro e eu penso que vai satisfazer a pergunta de vocês, né, sobre o que é que Paulo está se referindo aqui. Mas o que quer que seja, aqui está a convocação para o combate. A vida cristã é um combate, a vida da igreja é um combate, nós estamos em guerra. Nós precisamos da força do poder de Cristo para enfrentar os inimigos que vêm sob a forma da armadura de Deus, que nós temos vindo nos revestir dela. E Paulo diz qual o propósito. Por que é que eu preciso diariamente me revestir da armadura de Deus? Está aí no final do verso 11. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está esclarecido porque é chamado de uma guerra espiritual. Paulo aqui identifica pela primeira vez quem é o inimigo. Ele chama de diabo. Diabolos no grego significa o acusador. Literalmente, dia é uma preposição que significa através, e o verbo balo significa jogar. Então, o diabolos é aquele que joga alguma coisa através, que é exatamente traduzido como o acusador. Porque é isso que é a acusação. O diabo joga através da sua consciência.
Ele lança na sua cabeça, nas suas emoções, no seu coração, na sua consciência. Ele joga as acusações, joga a mentira dele. Ele é o diaboloso, ele está sempre fazendo isso. Então, ele é o nosso inimigo. E contra ele não vale arma humana. Você não tem como enfrentá-lo numa guerra convencional. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Mas Paulo identifica. Para que vocês têm que vestir a armadura que procede de Deus, que é a mesma coisa de se apoderar do poder de Cristo, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Segunda razão, primeiro, o diabo, né? A natureza do nosso adversário. Segundo, a estratégia dele. Ele usa, e Paulo fala aqui, ciladas. Na guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, não é porque não tinha um poderio militar maior, era porque a guerra era travada pela infantaria do campo vietnamita. E os soldados vietnamitas conheciam o terreno. Então, eles colocavam armadilhas no terreno, diversas armadilhas, e pegavam a infantaria americana, que não estava prevenida, estava preparada contra isso. Eles esperavam enfrentar soldados com armas e preparados para trocar tiros e tudo mais, tranques e tudo mais, mas os soldados vietnamitas preparavam armadilhas nas quais os soldados caíam, laços, pulsos e granadas que estouravam com fio e uma série de outras coisas contra as quais os americanos não tinham condição nenhuma, por isso eles não conseguiram ganhar a guerra. Não, cilada. Eu, quando era menino, fui criado no interior de Pernambuco, opa, a minha está aqui, interior de Pernambuco, interior do Ceará. Eu era moleque, eu me lembro que gostava muito de caçar, era bem permitido naquela época, né, desde isso. E além do mais, já prescreveu no adiante de denunciar. Então, o que eu fazia? Né? Tinha duas maneiras de você pegar passarinhos. Tinha várias maneiras de você pegar passarinhos. Uma delas era com visgo de jaca. Quem já pegou? Já caçou passarinho com visgo de jaca? Você pegava o visgo da jaca, você colocava nos galhos da árvore, onde você sabia que os passarinhos costumavam pousar. E o bicho vinha desprevenido, né? Geralmente perto do bebedouro, sentava ali e ficava preso. Ele ficava preso, não podia voar. Então era só chegar e coletar. Né? Outra armadilha, essa era para prear. Quem sabe o que é prear? Todo mundo sabe o que é prear, né? É um rato glorificado. Então, o prear, ele tem um caminho dele. O que é que você fazia? Você fazia uma arapuca de madeira, né? Uma espécie de uma cesta invertida. Você colocava no caminho de frear, você suspendia ela num galho, assim, e o galho ficava amarrado numa cordinha, e você ficava escondido a uma distância, né, nas moitas, e dentro, embaixo você colocava algum xerém, algum requinimilho, alguma comida, frutinha e tudo mais. O preá passava por ali, entrava para comer, e você só puxava, né, desarmava a arapuca e ela caía em cima do preá, né? Então, são armadilhas, e inclusive muitas delas, esse tipo de armadilha remonta à antiguidade. Essa é a palavra que é usada aqui. Satanás usa ciladas, para enredar o crente. A palavra enredar, inclusive, é outra palavra que fala de outra maneira de se caçar com os animais, que era com redes, né, naquela época. Então, ele usa ciladas para enredar, para prender, para aprisionar o cristão nos seus propósitos e desviá-lo de Deus. É contra isso que a gente tem que lutar, contra as ciladas do acusador. Por isso nós precisamos da armadura de Deus. Agora, a terceira coisa que eu tenho que dizer aqui é que a ordem realmente, a ordem do dia do nosso general é que nós fiquemos firmes, revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa expressão ficar firmes, ela aparece 3 vezes aqui e ela representa, na verdade, o que é que Deus deseja de nós. O que é que Paulo está ensinando? Por que é que vocês deveriam vestir a armadura de Deus? Para que vocês fiquem firmes. Ele diz isso 3 vezes. Ele diz aqui, no final do verso 11, ele vai dizer, no final do verso 13, que na minha tradução ficou traduzido como permanecer inabaláveis, mas é o mesmo verbo grego, é que vocês fiquem firmes, e ele repete no verso 14, estai, pois, firmes. 3 vezes. A ordem é estar firme. Por que isso aqui é importante?
Porque às vezes as pessoas pensam que batalha espiritual é a igreja indo contra os demônios através da oração, discussão de demônios, guerra espiritual, quebra de maldição, descobrir como é que os demônios estão escondidos, mapeamento espiritual. Não. A figura que você tem aqui é outra. É de um soldado que está num terreno que já foi conquistado e que ele está ali firme, resistindo ao inimigo que vem contra ele. Nós não estamos indo contra Satanás. É Satanás que está vindo contra nós. Por isso a palavra, a ordem, fiquem firmes. Que não faria sentido se a orientação da guerra fosse outra. Se fôssemos nós que tínhamos que invadir território satânico e recuperá-lo para Deus, como os propagadores da batalha espiritual eles ensinam. Na verdade, Cristo já venceu. Tudo é nosso. A vitória está decidida. Nós não temos que procurar demônio e desintocá-lo de onde ele estiver, em nome de Jesus. Não precisamos fazer isso. Isso Cristo já fez. A vitória, o golpe definitivo já foi dado por Jesus. O que nós temos que fazer é ficar firmes em solo já conquistado. Em solo já conquistado. Então, a posição do cristão é de firmeza. Note que quando Paulo vai descrever a armadura, ele vai descrever a armadura na perspectiva sempre da defesa. Por exemplo, falta arco e flecha, falta lança, e eram aqueles que eram usados no ataque. Na verdade, ele vai só falar de escudo, vai falar da ronfaia, que é a espada pequena, a daga, que era para defesa no combate pessoal. Ele vê o soldado, mas numa posição de defesa. Então, essa é a nossa posição. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A vitória já foi dada pelo nosso capitão. Portanto, nós temos que ficar firmes em terreno que já é nosso. E para isso você precisa de toda a armadura de Deus, você precisa do poder de Cristo, da força do seu poder, porque o diabo, o nosso adversário, ele usa de estratégias, de ciladas e de armadilhas para nos tirar da posição em que nós estamos. Durante a Guerra do Japão, os japoneses estavam em inferioridade, mas eles tinham estratégias e táticas para vencer os americanos. Quando o tanque americano vinha, o sniper japonês, ele mirava primeiro na tampa do tanque. Pá, primeiro tiro. Mas aquele quadrado, o tanque parava. Segundo tiro. Pá, o tanque de novo. Aí o soldado estava a cabeça para fora. O terceiro tiro era entre os olhos. Né? O terceiro tiro era entre os olhos do americano. Né? Então, astúcia, uma maneira de fazer você sair da sua posição firme, que é isso que o diabo quer. A gente tem que ficar firme. O diabo vai fazer de tudo para tirar você da posição de firmeza. Porque então você é vulnerável, tira no meio da testa. Lembra lá? Primeiro, né, vai atrair sua atenção, vai tirar você da sua segurança e depois o próximo tira no meio da testa. Por isso que você precisa estar firme, estar com toda a armadura de Deus, senão você não vai existir as ciladas do diabo. Então essa é a convocação que nos é feita na carta aos Efésios, no final da carta, feita para toda a igreja, para que nós nos lembremos que nós estamos em guerra, para que nós estamos a armadura de Deus, para que nós fiquemos firmes naquela posição em que nós já estamos por causa de Cristo Jesus. Em seguida, parte 2, o apóstolo Paulo escreve quem são os nossos adversários, aí do verso 12 até o verso 13. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, olha aí de novo, no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer firmes, permanecer inabaláveis. Quem são os nossos inimigos? A natureza deles é tal que explica por que Paulo manda que a gente coloque a armadura de Deus. Verso 11, revestidos de toda a armadura de Deus. Verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Paulo precisava explicar isso aos Efésios, porque poderia dar a impressão, até eles poderiam pensar que a guerra e o combate deles era contra o Império Romano, era contra o Imperador, era contra
os procuradores, a guarda pretoriana, aqueles que mantinham o apóstolo Paulo preso. Mas Paulo via mais além, ele via além do mundo visível. Por detrás do poder do Império Romano, havia um poder muito maior, que usava o Império Romano para a realização dos seus propósitos e para esmagar a igreja, que Paulo chama de principados e potestades. A nossa luta, isso aqui tem tantas aplicações, não é contra a carne e sangue. Muitos crentes esqueceram isso durante as eleições. Os crentes esqueceram isso aí, durante as eleições. E focaram nos homens, tanto de um lado quanto do outro. E esqueceram que a guerra, na verdade, ela é espiritual. Os nossos adversários não são os nossos inimigos humanos, não são as pessoas. Não são as pessoas. Mas poderes espirituais muito maiores e poderosos que estão por detrás, que são os verdadeiros donos do mundo, os que agem no mundo, que atuam no mundo, através de corporações, através de entidades, instituições, organizações, através de governos. O crente deveria se conscientizar disso aí, que a luta dele não é contra pessoas. As carnes e sangue, pessoas como nós, eles precisam ser pecadores perdidos. Eles precisam ouvir o Evangelho, precisam se converter, não importa o que eles acreditam, ou qual é a posição política deles. Eles precisam se arrepender dos seus pecados e crentes. Portanto, a mensagem da igreja para eles sempre vai ser o Evangelho de Cristo. Sempre vai ser o Evangelho de Cristo. Porque nós sabemos quem são os verdadeiros inimigos. Não é isso? Que Paulo descreve aqui como sendo principados e potestades, que se refere ao poder que eles têm, os dominadores desse mundo tenebroso, que se refere ao alcance do poder deles. Eles dominam esse mundo tenebroso que está em trevas por causa do pecado. Lembra lá? Filhos da ira, filhos da desobediência, mundo tenebroso. O mundo, a cultura que é fruto da maneira de viver de pessoas que não conhecem a Deus. Esse mundo é dominado por esses que Paulo chama de principados e potestades desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu tinha dito na minha primeira mensagem que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, que aí definir regiões celestiais como sendo aquela região que não é geográfica, onde Deus está, onde Cristo está sentado à direita de Deus, onde nós estamos sentados com Cristo à direita de Deus, onde estão aqueles que já foram antes de nós, onde estão os anjos e os demônios. Porque está dito tudo, é muito claro, né? Eles estão nas regiões celestiais. E eu defini regiões celestiais como esse mundo invisível, espiritual, que nos cerca, interpenetra o nosso mundo, se relaciona, interseca com o nosso mundo, de forma que há um relacionamento e que faz a diferença no nosso viver, na nossa maneira de ser. Então, esse mundo, ele está dominado, ou há a presença do mal dele ao nosso redor, e da mesma forma como nós só percebemos o que é de bom nesse mundo pela fé, essas coisas também, elas são entendidas porque a Bíblia nos revela. Talvez aqui eu devia parar para dizer que o nosso conhecimento desses principados e potestades, esses dominadores do mundo tenebroso, dessas forças espirituais do mal, o nosso conhecimento deles vem através da Bíblia, que é a única fonte confiável que a gente tem a respeito dessas forças. Eu digo isso porque existem as pessoas têm muitas ideias a respeito do diabo. Por exemplo, a ideia dos nomes de Satanás. Rita Cabezas, uma psicóloga neopentecostal da Costa Rica, ela escreveu um livro intitulado Desmascarado, já faz alguns anos, onde ela pretende dizer quais são os nomes dos 6 demônios que dominam os 6 continentes. E ela diz o nome dos 6 demônios. E Beelzebub,
Nosferatus, e aí vai. São 6 nomes. E a gente procura na Bíblia onde é que está o nome desses demônios. E não tem. O único demônio nomeado na Bíblia é o chefe deles, que é chamado de Satanás, Beelzebul, o diabo. É isso. Uma vez Jesus perguntou ao homem endemoniado, né? Qual é o seu nome? Se ele deram os demônios. E eles disseram: nós somos uma legião. Que era como se dissesse assim: nós somos muitos. O senhor quer saber o nome de quem? Nós somos muitos, uma legião. Então, nunca interessa para nós, a Bíblia não tem interesse em saber o nome dos demônios. Mas essa mulher, ela descobriu o nome dos 6 demônios que controlam os 6 continentes. Aí você lê o livro, procurando saber de onde ela tirou isso aí. Resposta: informações dos demônios através de pessoas endemoniadas que ela tratava no gabinete dela. Então chegava uma pessoa endemoniada, ela levava para o gabinete, e aí o demônio entregava o chefe, né? Meu nome é Nosferatus, né? Eu sou o demônio responsável por isso aqui, todo mundo de Satanás. Aí alguém diz: mas o diabo não é o pai da mentira? Como é que você pode confiar nisso aí? Resposta dela: a gente amarra a língua do demônio para dizer só a verdade. E você vai encontrar muitas outras informações sobre batalha espiritual que procede desse tipo de fonte. Profecias, visões, supostas revelações dadas por Deus, como por exemplo, batalha espiritual, como por exemplo, quebra de maldições. Onde é que está isso no Novo Testamento? Onde é que está isso no Antigo Testamento? Onde é que está isso na Bíblia? Quebrar maldições? Não tem. Mas faz parte da estratégia deles. Fazer mapeamento espiritual para saber onde é que está a sede de Satanás numa determinada região. Onde é que não imagina o apóstolo Paulo antes de chegar em Corinto fazer o que? Dar o mapa da cidade aqui, orando sobre o mapa da cidade para saber onde é que está Satanás, para ele ir lá e desteminar Satanás antes de começar a pregar o evangelho. Mas a gente eles ensinam. Mas de onde vem isso? Vem da Bíblia? Não vem da Bíblia. Demônios moram em casa. Casa mal assombrada é demônio. Como é que está dito na Bíblia que demônio mora em casa? Na verdade está dito que quando o demônio sai de uma pessoa, anda por lugares desertos. Não tem na Bíblia isso, casa mal assombrada, demônio morando em casa, demônio morando... O pessoal lá de Goiânia diz que o trono de Satanás é a imagem do Anhanguera, né, que fica na praça, uma das praças principais da cidade. Eu sei que eu morei lá há 4 anos, então o pessoal dizia, né, o pessoal de batalha espiritual, que o trono de Satanás em Goiânia é a espada Anhanguera, porque na língua nativa significa diabo velho. E aí o pessoal de vez em quando ia lá, arruqueava a praça, cantando, decretando, né, amarrando o demônio, determinando a queda dele e assim por diante. Né? Eu me pergunto onde está na Bíblia, dizendo amarrar demônios. Onde é que está isso na Bíblia? Eu não vejo isso. Só tem um caso de amarração de demônio que foi de Jesus. Né? Jesus amarrou Satanás há 12 mil anos atrás. Quando os fariseus perguntaram: com que autoridade você expulsa demônios? Você está fazendo isso pelo poder de Satanás. Aí Jesus disse: então Satanás está dividido. Se o diabo expulsa o diabo, seu reino não prevalecerá. Aí ele contou aquela parábola: ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem primeiro amarrá-lo, e só então pode despojar os seus bens. Por isso Jesus estava dizendo que ele estava libertando as pessoas do poder de Satanás, porque ele tinha amarrado Satanás pelo poder dele. Então, quando você vê no sinal dos carros, né, tem escrito atrás: está amarrado, é verdade. 2 segundos. Você não precisa amarrar mais. Você não precisa amarrar nada mais, já foi amarrado por Cristo. O que resta agora é você viver à luz dessa realidade. Claro, não é meu ponto aqui. Essa amarração de Satanás, essa vitória de Cristo sobre Satanás, não significa que ele não esteja ativo, mas que ele está limitado, extremamente limitado. Ele não pode ganhar a guerra contra a igreja, ele não pode impedir que a igreja continue seu rumo triunfal, ele não pode impedir que as pessoas se convertam. Essa autoridade foi tirada dele, ele foi despojado por Cristo. Colossenses capítulo 2, despojando os principados e potestades, expôs publicamente ao desprezo. Certo? Então,
É importante que a gente veja que só na Bíblia é que nós encontramos informação confiável sobre os nossos inimigos e de que maneira eles devem ser enfrentados. Portanto, verso 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Paulo aqui reforça o apelo que ele está fazendo à igreja de Éfeso para que se preparem espiritualmente para esse conflito. Tomem a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. O que é o dia mau? Paulo já tinha dito aqui, no capítulo 5, ele tinha dito que a gente iria procurar saber qual era a vontade do Senhor, porque os dias são maus. Ele tinha dito que todos os dias são maus, mas agora ele admite que tem dias piores do que outros. É porque ele fala que você tem que ter a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Nós entendemos o dia mau como sendo aquelas ocasiões em que o diabo ataca com mais força. Exemplo na vida de Jesus, aqueles 40 dias no deserto. Dia aqui não é dia de 24 horas, mas ocasião. Resistir no dia mau, ou seja, na ocasião mal. Quando Satanás vem com todas as forças. Exemplo, Jesus 40 dias no deserto. Jó. O que aconteceu com Jó? Aquilo que ia acontecer com Pedro, Satanás te pediu para te cirandar. Mas eu decidi por ti para que tu não desfaleças. O dia mau, na vida de Pedro. Jesus conheceu esse dia mau. E talvez você tenha conhecido já esse dia mau. Aquela ocasião, aquele momento que você se viu oprimido, tentado, a tentação forte, constante, que nem ia embora, como mais que se orasse, que buscasse a Deus, mas é como se ficasse uma espécie de uma psicose, né? Aquilo na sua mente, no seu coração, você se trevas que você não conseguia vencer. Meu dia mais mal, né? Meu dia pior, passei por alguns dias maus já na minha vida, mas o dia pior da minha vida foram 3 meses terminando o meu doutorado na Holanda, que o meu orientador era um liberal que não acreditava nem que Jesus tinha morrido, nem que Jesus tinha ressuscitado literalmente dos mortos, e muito menos que ele tinha morrido pelos nossos pecados. Ele tinha morrido para dar um exemplo. Então, esse era o meu orientador da minha tese de doutorado lá na Holanda. E ele passou para mim, no final, no meu próximo de eu terminar minha tese, escrever, ele passou leitura de autores alemães absolutamente incrédulos, ateus, uma filha do livro assim, que eu tinha de ler, de dar um resumo, de fazer prova sobre aquele livro. Então, durante 3 meses eu tive que ler essa literatura. E, gente, foi no primeiro mês que eu comecei a sentir o peso disso na minha fé. Comecei a questionar a minha fé, porque os argumentos deles são muito bons. Gente que conhece a arqueologia, a história, as línguas originais, história da antiguidade, contexto histórico, sabe de tudo, já leram tudo, mas não crê em nada, não crê em nada. Eu comecei a ler esses livros e a incredulidade começou a encher meu coração. Depois de 2 meses eu não conseguia mais orar. Eu me ajoelhava lá na cama, só gemia. Eu não tinha certeza que do outro lado tinha alguém para me escutar. Depois de 3 meses que eu nem isso mais estava conseguindo fazer, eu resolvi, desesperado, ligar para o meu orientador dos Estados Unidos, que é um homem muito diferente, ele é um tipo diferente. Eu disse: professor, eu estou numa situação disso aqui, porque o meu orientador aqui da Holanda está passando essas coisas para eu ler, e eu confesso para o senhor, eu estou descrendo. Eu estou a ponto de abandonar a minha fé em Cristo Jesus. Exatamente o que ele passou e o que temos. Ele disse: não, então você fazendo, não, você vai ler isso aqui. Então você vai ler isso. Aí foi o que me salvou. Né? Meu professor orientador crente, né? Deu artigos de gente tão preparada, mas que eram crentes no Senhor Jesus, rebatendo aquilo ali. Satisfez minha mente, meu coração, e eu voltei para o Brasil crente, que para mim foi um milagre. Escapei de ser ateu, isso aqui, ó.
isso aqui. Aquele foi meu dia mau. Eu tenho certeza que foi obra do diabo, satânico, para acabar comigo mesmo. Que eu não conseguia superar o senso de dúvida, de incredulidade que encheu meu coração durante esse tempo aí. Não conseguia, mas até que eu parei de orar. Não conseguia nem orar mais. Um dia mal. Sempre alguém tem um dia mal. E às vezes nós temos muitos. Tem gente que passa por vários dias maus durante a sua vida. Então, para que você se mantenha firme, eu preciso dizer para a justiça do meu Salvador que durante esse período, sempre eu não virei as costas para Deus durante esse período, porque lá dentro do coração tinha alguma coisa que dizia: Ele é real e você é dele. E que eu identifico com aquilo que Paulo chama lá em Romanos capítulo 8, o testemunho do Espírito Santo ao nosso espírito. O Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. É um testemunho que não tem a ver com evidências, não tem a ver com meios, mas é um testemunho direto do Espírito Santo da nossa alma, que é a forma maior de certeza que você pode ter. Isso não me abandonou. Estava lá dentro, bem que apagadinho, né? Mas estava lá dentro. E essa é a razão que eu nunca virei as costas definitivamente para Deus. Mas eu estou falando tudo isso por conta aqui da palavra de Paulo, né? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai chegar e nós precisamos estar prontos. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, firmes. Amém? Agora vamos para a terceira parte. Paulo detalha a armadura de Deus. Vamos tentar entender aí as partes da armadura. Ele começa dizendo no verso 14: Estai, pois, firmes. Terceira vez ele cita, né? Porque essa é a ordem. Nós estejamos firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-nos com a verdade, ou usando a verdade como cinturão. O cinturão era a peça da vestimenta que foi por baixo da armadura que prendia as vestes do soldado e onde ele pendurava as armas. Portanto, era a peça mais básica. Em cima vinha a couraça. Fiquem firmes se vestindo usando o cinto da verdade. Verdade aqui pode ser termos éticos. Sempre fala a verdade, nunca falar mentira. É uma proteção contra o diabo, porque ele apoia mentira. Se você sempre fala a verdade, não vai ter como ele entrar por aí. Mas eu vejo aqui que verdade é a verdade do Evangelho. E que é ela que de fato nos protege contra Satanás. É a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, contra a qual Satanás não tem poder. Então eu preciso usar a verdade de Deus como sendo aquela base sobre o que tudo mais da armadura vai repousar. Ela é fundamental. Segundo, vistam-se da couraça da justiça, ou seja, usem a justiça como uma couraça. A justiça aqui, mais uma vez, eu não entendo como sendo a virtude ética, de você ser justo com todas as pessoas. Mas se refere à justiça que procede de Deus em Cristo Jesus e que nos justifica diante dele, que poderia ser substituído por justificação. Aí ele continua: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa aqui é mais difícil de traduzir, você vai ver que os tradutores aí ninguém concorda, porque no grego é ambíguo. É ambíguo, não dá para você traduzir com exatidão. O sentido é mais ou menos o seguinte: que a mente e a sua mente esteja em paz. Isso vai preparar você para enfrentar essa batalha. Quando ele fala calçar os pés, está se referindo ao fato que os soldados naquela época, eles geralmente corriam descalços. Mas às vezes os inimigos colocavam objetos pontiagudos para que eles ferissem os pés. Então ele tinha que colocar sandálias para evitar esse tipo de armadilha. E isso então fazia com que eles pudessem correr passando por cima daqueles obstáculos. A interpretação que eu gosto é que aqui está se referindo de que o Evangelho da Paz, ou a paz que o Evangelho traz,
Prepara a sua mente e o seu coração para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Verso 6, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados ou setas incendiárias era uma arma muito perigosa e destruidora naquela época. A defesa do soldado era um escudo comprido, vestido de peles de animais e encharcado com água. Quando a seta batia ali, ela se apagava. É esse escudo aqui que é apresentado. E ele se refere à fé. A fé aqui é as promessas de Deus. Um exemplo que nós podemos dar disso aqui, de usar a fé como escudo, é você se lembrar das promessas de Deus toda vez que você for tentado. Você é tentado a oferir um lucro maior no seu negócio, ser desonesto ou fazer uma transação desonesta. Mas aí você se lembra que está escrito, não furtarás. E aí você se lembra que Deus recompensa o justo. E também que Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Aí você se lembra das promessas de Deus, você confia nas promessas de Deus e, como resultado, Satanás não consegue desviar você. Na mesma linha, tal que Paulo diz aqui no verso 17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O melhor exemplo disso aqui é Jesus se defendendo de Satanás no deserto. O diabo veio tentá-lo, que 3 vezes Jesus disse, em resposta às tentações, está escrito, está escrito, está escrito. Cristo usou a Escritura, a palavra de Deus, como sendo a espada do Espírito, para ali se defender das acusações, das tentações e do engodo de Satanás. E como é que nós colocamos essa armadura? Aí no verso 18 em diante, aquilo que a gente chama de toda oração, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Notou? São 4 vezes que a palavra todos aparece nesse versículo. É uma oração que envolve todo tipo de oração, com toda a oração e súplica. Tem vários tipos: intercessão, confissão, ações de graças. Toda a oração, orando em todo o tempo. A Bíblia não tem um tempo específico que diz que a oração vai ser mais bem sucedida, tipo meia-noite, de madrugada, e nem lugar, alto do monte. Então, oramos em todo tempo, em qualquer lugar. Na nossa guerra espiritual, nós temos que desenvolver uma atitude de oração constante, orando em todo o tempo no Espírito, pelo poder do Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança, sem desistir. Às vezes a gente começa a orar, faz um pacto com Deus que vai orar todo dia, esquece toda perseverança. E súplica por todos os santos, todos os nossos colegas que estão envolvidos nessa guerra espiritual que você conhece e que estão conferidos por um grande combate, ou passando por um dia mau, ele deveria fazer parte da sua oração. Deixa eu tentar fechar isso aqui de maneira prática. Em termos práticos, como é que eu entendo isso aqui? Isso aqui, para mim, eu já tenho em Cristo. Eu já conheço a verdade do Evangelho. A justiça de Deus me protege como uma couraça. O seu Evangelho me traz a paz que eu preciso para a vida diária. Eu tenho as promessas de Deus nas quais eu posso crer, que funciona como escudo. Amo e conheço e uso e leio e medito na palavra de Deus, que funciona como a espada do Espírito Santo. Então, todo crente já tem isso. O que você tem que fazer todo dia é se vestir disso em oração. Em toda oração, em todo o tempo. Então, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu acordo. A maioria das vezes, às vezes não dá. Então, eu gasto o tempo para ler minha Bíblia e orar a Deus. E conversar com meu Deus e me revestir disso aqui. Eu não faço como alguns fazem. Deus, agora estou lutando com a sede da salvação. Deus, agora estou lutando a coragem. Se você quiser fazer isso, faça. Não é?
Mas essas coisas já são nossas em Cristo Jesus. O que você tem que fazer é, pela oração, você assumir quem você é, ficar firme. Eu sou parte da igreja de Cristo. Eu fui eleito de Deus. Eu sou predestinado para ser dele. Cristo morreu pelos meus pecados. O Espírito Santo me selou. Ele é o penhor da minha herança. Ele é o penhor da minha herança. Eu sou salvo pela graça. Eu estava perdido. Deus me transformou completamente. Deus mudou completamente, totalmente a minha vida. O Espírito Santo habita em mim. Eu quero ser cheio desse Espírito, viver a plenitude desse Espírito Santo. Ó Deus, dá-me graça para viver assim. Eu quero agora interceder por isso, pedir por isso. Eu não quero... Não me deixe, Jesus ensinou a gente a orar assim, né? Não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal no dia de hoje. Que eu possa perceber as ciladas do diabo, para que eu possa fugir de tentação. Então é isso que essa passagem significa. Você tem que diariamente se revestir de Cristo e da força do seu corpo. Por que que muitos crentes caem nas astutas ciladas do diabo? Eles não fazem essa coisa simples de diariamente tomar a armadura de Deus em oração. Por isso eles são pegos facinho, caem com qualquer coisa. Um falso profeta, uma contada, uma olhada para uma coisa que não deve, uma tentação súbita, uma paixão que nasce no coração e que não tem boa origem nem propósito, tantas coisas. E o crente simplesmente vai. Se ele tivesse cheio do Espírito, andando na completa armadura, ele não cairia com tanta facilidade. Paulo, reconhecendo o valor disso, ele termina a oração, ele termina essa parte, pedindo orações por ele. Orem também por mim, verso 19. Para que me seja dado uma vida minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumprir fazer. Com isso, Paulo ilustra que isso que ele está falando, ele considera como verdade para ele mesmo. Ele quer que orem, não somente por todos os santos, mas também por ele. E é tão humilde isso do apóstolo Paulo, né? O grande apóstolo Paulo. Saber que ele dependia e carecia das orações dos crentes, que eram seus filhos na fé. E ele queria graça para continuar a pregar o Evangelho lá na Bíblia. Então, Deus querido, nós sabemos que a luta é grande, nós estamos cercados de poderes espirituais do mal, nós precisamos da tua graça em Cristo Jesus. Senhor, que diariamente estejamos vestidos da completa armadura de Deus, para enfrentar os principados e potestades, para resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, como a tua palavra promete. Dá-nos graça e favor, em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.